Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Daniele Silva Rodrigues, eu sou doutoranda da Universidade Federal de Minas Gerais e eu estou fazendo esse vídeo no âmbito da disciplina intitulada Metodologia de Ensino, que é ministrada pelo professor Eduardo Mendes Nascimento. A temática que eu escolhi para apresentar nesse vídeo é metodologias ativas no ensino à distância. E a metodologia que eu escolhi é o fórum. O que Nogueira define o fórum? Segundo Nogueira, o fórum, quando ele é disponibilizado em um ambiente online, ele tem a premissa de reunir pessoas de forma virtual para discutir sobre determinado assunto. Esse fórum ele vai permitir o debate extra-classe sobre determinado tópico, a qual é o objetivo do fórum, e ele vai poder colocar os estudantes para opinarem sobre aquele assunto em um ambiente virtual. Qual que é uma das vantagens do fórum? Porque se a gente visualizar aqui, o fórum seria como aquela discussão dentro de sala. A vantagem do fórum é que a opinião dos estudantes, as mensagens que os estudantes postar, elas vão ficar arquivadas naquele repositório, que vai permitir que posteriormente você, enquanto professor ou estudante, navegue por aquelas mensagens, pelas opiniões que os estudantes postaram. Então, você tem esse material arquivado. O fórum, o autor destaca que o fórum ele é utilizado para ampliar o debate de temas já trabalhados em sala de aula. Ele vai permitir que o discente ele possa construir novos conhecimentos. Então, o fórum ele é muito utilizado para você fazer um fechamento sobre determinado assunto. Estou discutindo uma aula os conceitos de ativo, passivo e patrimônio líquido, relativo ao CPC 00. Então, eu faço um fórum visando discutir e sedimentar esses conhecimentos. O fórum é uma metodologia de ensino. Como metodologia de ensino, ele busca cumprir objetivos educacionais, sendo os objetivos conhecimento, habilidade e atitude. Então, quais que são os tipos de objetivos educacionais que o fórum propicia ao estudante? O fórum, ele vai propiciar ao estudante um ambiente de reflexão, pensamento crítico, aproximação tanto da relação entre professor-aluno, quanto entre aluno e aluno. Por quê? O que ele vai propiciar essa reflexão, esse pensamento crítico, essa aproximação? Porque no fórum, o aluno ele vai ter que se posicionar e discutir sobre o assunto e fundamentar a sua opinião. Então, para ele se posicionar e discutir sobre aquele assunto, ele vai ter que elaborar uma análise crítica sobre aquele assunto. E ao elaborar a análise crítica, ele vai ter que apontar os pontos negativos e positivos e emitir a sua opinião. Então, eu vou ajudar o estudante, ao aplicar o fórum, a estar desenvolvendo a análise crítica. Ainda, quando esse estudante ele está respondendo um posicionamento de um colega, ele vai ter que utilizar técnicas de argumentação. Ele não simplesmente vai falar, eu discordo com você. Mas discorda por quê? Vai ter que justificar a sua resposta, seu ponto de vista. Esse debate, então essa interação que ocorre no fórum, vai permitir o estudante observar o mesmo problema sob diferentes vertentes, sob diferentes enfoques. Por quê? Em uma sala de 30 alunos, é normal que se espera que tenham pontos divergentes de vista em relação àquele determinado assunto. Então, dessa forma, com a colaboração individual de cada aluno, vai ser possível construir um conhecimento coletivamente. Então, assim, o fórum ele ajuda a atingir os objetivos educacionais. Em síntese, a gente ainda pode falar sobre mais objetivos educacionais que são atendidos, e aí eu trouxe esses slides para sintetizar. Quais são eles, que o Nogueira apresenta para a gente? É o desenvolver a análise crítica, como eu expliquei anteriormente, otimizar a participação ativa do discente nesse processo educativo. Eu vou auxiliar o estudante na interpretação de texto para a participação da atividade, para ele argumentar, colocar o seu posicionamento ou contra-argumentar, ele tem que fazer isso pautado em texto, em literatura. Então, vou estar ajudando ele a desenvolver textos, vou estar ajudando ele a desenvolver habilidades para a solução de problemas e vou demonstrar a articulação teórico-prática nos debates e a fundamentação das opiniões que serão postadas no fórum. Então, esses são os objetivos educacionais atendidos com essa metodologia. Ok, e o professor?
né? Como que o professor entra nessa história? O professor, ele é um indivíduo que vai facilitar o atendimento desses objetivos educacionais. O professor vai facilitar o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e das atitudes dos estudantes. Apesar do fórum ele ser tido como uma metodologia ativa de ensino, no qual o aluno ele é um ator central, a participação do docente como guia dessa discussão, ela é extremamente importante. Por quê? Esse docente ele vai atuar moderando os discentes e motivando. À medida que ele modera, ele vai evitar respostas superficiais, que tem aluno que só faz para cumprir a atividade, bem como ele vai motivar também aqueles alunos que têm vergonhas, não participariam. Então, esse é o papel do docente. Mas lembrando que o docente ele não deve dominar a discussão. Né? Ele apenas vai moderar e, posteriormente, no final, sintetizar aquela discussão. Ele vai moderar, incentivando os alunos a participar, incentivando respostas superficiais, e no final ele vai fazer uma conclusão sobre aquele assunto, um fechamento daquele tópico. Como que é o processo para o desenvolvimento de um fórum, de conteúdos e postagem? Nogueira fala para a gente em 3 aspectos: da definição da situação-problema, da discussão e do feedback. A situação-problema é o momento inicial em que o professor ele vai definir o que vai ser discutido naquele assunto. Né? Qual que é o foco daquele assunto, daquele fórum, né? Sobre o que aquele fórum vai versar. Na discussão, é aquele momento em que os alunos eles vão iniciar essa postagem. E aí, por meio da discussão, eu posso acompanhar a trilha lá das mensagens. E por meio dessas mensagens, a gente vai verificar as concordâncias, discordâncias, desconexões entre as ideias, a sinalização de situação para aquela situação-problema. E aí, por fim, a gente tem o feedback. Esse feedback ele pode vir tanto entre os alunos quanto do professor. Entre os alunos, ele é oriundo dessa interação entre os discentes. Então, eu contra-argumento a resposta do meu colega. Eu estou dando um feedback em relação a ele. Né? E também em relação ao do professor. À medida que o professor está motivando aquele aluno a participar, propiciando a interação entre os alunos, ele está dando um feedback, impedindo que aquele aluno ele se sinta isolado e também deixe de participar. E a outra função é o feedback informativo avaliativo, que é quando o professor ele vai propiciar ao aluno algum tipo de informação ou avaliação sobre a sua postagem. E aí, o ideal é que se dê esse feedback ao professor, que o professor dê esse feedback ao aluno de forma individual. Isso que os autores aconselham para evitar constrangimentos, inibir a participação em próximos fóruns. Até porque a gente tem aquele momento de fechamento do fórum, onde o professor ele vai fazer a aglutinação das ideias. Então, ele pode vir a corrigir alguma opinião que não esteja equivocada em relação ao assunto. Tá, e o que eu posso aplicar no fórum? O que eu posso utilizar no fórum? Eu posso utilizar fóruns para discutir tanto os conteúdos teóricos quanto os conteúdos práticos. Vamos de exemplo para a área de ciências contábeis. Eu posso disponibilizar um texto anterior, como o CPC 00 e um texto do Hendrix, para debater o conceito, por exemplo, do que é ativo. Então, já estudei o CPC 00 com eles, eu passo o CPC para eles lerem novamente, juntamente com o texto do Hendrix, e crio um fórum para a gente discutir qual que é o conceito de ativo. Então, estou utilizando o fórum para fazer a discussão de um conhecimento teórico. Também posso utilizar o fórum para a discussão de um conteúdo prático. Então, eu dou a disciplina de análise das demonstrações financeiras. Eu posso disponibilizar para os alunos demonstrações financeiras de uma empresa X de 3 anos. Posso pedir a esses alunos que façam uma análise durante o fórum dessas demonstrações. Que cada aluno levante um ponto relacionado àquela demonstração. Um vai levantar sobre a liquidez, o outro sobre endividamento, o outro sobre capital de giro. Ou então, eu posso criar um tópico específico. Dada a condição patrimonial e financeira dessa empresa, como que você se posiciona em relação à concessão de crédito para essa companhia? Você consideraria crédito ou não? E por quê? Justifica a sua resposta com base no conteúdo que vem dentro, com base na situação da empresa. Agora, a última parte que a gente tem é a avaliação. Então, enquanto professor, como que eu vou avaliar esse fórum? Como que eu vou avaliar essa atividade? Você pode fazer avaliação quantitativa, ou seja, o número de postagens que os estudantes fez,
E a avaliação qualitativa, que é uma mais complicada. Por quê? Porque é você analisar qualitativamente o conteúdo, a estrutura daquela resposta do aluno. Né? Como que eu faço essa avaliação? Como que eu vou analisar essas contribuições? Analisar de forma individual, e aí você pode considerar os seguintes itens: estrutura, argumentação, referências, a adequabilidade ao contexto da pergunta. Né? E aí uma coisa que os autores ressaltam, que é muito importante, que é importante quando você estiver desenvolvendo esse fórum, antes de iniciar, você deixar claro qual que vai ser os critérios que serão avaliados. Até para a gente evitar comportamento oportunista. Se você não especificou o que vai avaliar, pode ter aluno que considera assim participação como ele cumpriu a atividade. Então ele pode colocar lá, eu concordo sobre isso. Só que aí não tinha nenhuma instrução relativa a como que ele deveria se posicionar. Então, pode ter esse tipo de comportamento oportunista, e aí essa metodologia de ensino ela não vai atingir o objetivo educacional dela, que é propiciar o raciocínio, a argumentação desse estudante. Os autores, né, eles trazem para a gente um modelo de rúbrica que pode servir para avaliar tanto quantitativamente quanto qualitativamente a atividade fórum. E aí é por meio de estabelecimento de peso. Então, eu tenho determinados indicadores, determinados critérios que eu vou analisar na participação daquele aluno, como, por exemplo, a quantidade de postagem, os argumentos utilizados, se ele utilizou referências e fontes adequadas, a qualidade daquele texto escrito, se aquele texto ele apresenta coesão e coerência, se aquela resposta ela atende ao problema que foi levantado. E aí eu vou estabelecendo pesos diferentes. Aqui ele sugere de 0 a 4. E no final, eu faço a soma dessa pontuação. Esse material, né, sobre fórum, eu tirei do livro Revolucionando a Sala de Aula, que foi desenvolvido pelo Daniel Ramos Nogueira, que é o autor desse capítulo de fórum que eu apresentei, pela Edivalda Araújo Leão, Gilberto José Miranda, pela Silva Pereira de Castro Casanova. A segunda versão desse livro, que ela foi desenvolvida especificamente para metodologias em ambiente virtual. Bom, agora o outro ponto que eu quero mostrar aqui no vídeo é como que eu vou fazer a aplicação do fórum. Eu expliquei o que é o fórum, como que ele funciona, como que eu faço a avaliação. E aplicar, como que eu vou aplicar isso em um ambiente remoto, a situação que a gente está vivenciando agora graças ao coronavírus. Aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, a gente pode utilizar o ambiente virtual Moodle. O Moodle ele tem uma ferramenta que possibilita a criação do fórum. E a gente pode utilizar também um site externo, que é o Padlet, que eu até pedi vocês para me auxiliarem, né? Mandei para vocês ontem um Padlet, pedi para vocês responderem uma pergunta relacionada à sua experiência em relação ao ensino remoto. Eu confesso que eu acho o Padlet bem atrativo, e vou demonstrar por quê. O Padlet, ele me propicia salvar a discussão que a gente realizou ontem. Então, aqui a gente teve a discussão, a participação de vocês. Então, eu posso salvar isso tanto em forma de foto ou em forma de PDF. E a visualização que ele me propicia, ela me auxilia enquanto professor na avaliação, enquanto estudante, para ter aquele material arquivado sobre a discussão. Então, por exemplo, que eu estou discutindo sobre determinado assunto, sobre ativo, passivo, dei uma aula inicial, pedi os alunos para participarem desse fórum, e aí na próxima aula que eu tiver síncrona, né, ao vivo com esses alunos, eu posso transformar esse arquivo, né, em um PDF, foto, e ir realizando a discussão. E aqui ele permite você fazer o laço daquela discussão. Então, eu comentei debaixo no comentário de vocês agradecendo, mas aqui dentro de sala poderia ser a contra-argumentação de um aluno a respeito daquela opinião. Então, permite que você faça esse acompanhamento. A visualização dele é muito melhor. E aí tem a opção de salvar em foto. Ele tem vários planos de fundo, que torna a questão mais atrativa visualmente. Também tem a opção de salvar em PDF e sai a organização do texto. Então, você vê o comentário principal e o comentário, a contra-argumentação. Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção. Fiquem em casa e se cuide. Beijo.